E aí, turminha, vamos lá? Olha só, como prometido, a gente vai comentar algumas questões que nós falamos lá no nosso aulão de véspera, questões que nós tivemos a felicidade de serem cobradas na prova hoje pela manhã aqui no Mato Grosso do Sul, tá certo? Estou aqui com o professor Carlos Alfama. Fala galera, boa noite, vamos juntos. O Alfama teve a felicidade também de mencionar algumas matérias lá, e matérias que foram efetivamente cobradas, tá certo? A gente está bastante feliz com isso. Iremos comentar agora apenas as questões mencionadas lá no aulão, ok? Vamos começar então, Alfama, com a questão número 53, tá certo? A questão número 53, ela fala, senhores, de organização criminosa, tá certo? E aí ficou muito fácil. Nós sempre falamos em sala de aula que organização criminosa é um conjunto de pelo menos 4 pessoas, numa estrutura ordenada, voltada à prática de infrações penais cuja pena máxima supere 4 anos, ou que tem um caráter transnacional, tá certo? E a prova trouxe algumas alternativas aqui com relação a 12.850. Colocou lá o seguinte: sobre a lei de organização criminosa, vou marcar a correta. Senhores, muito fácil, olha só, a alternativa correta é a alternativa B de Bravo. Ela fala o seguinte: o crime de organização criminosa, constante no artigo 2º dessa lei, é um crime de concurso necessário de pessoas. Claro que sim, organização criminosa, delito autônomo do delito praticado pelos integrantes, mas essa autonomia exige permanência e estabilidade de pelo menos 4 pessoas. As outras alternativas aqui são absurdas, não merecem nem ser comentadas. Então a resposta correta da 53 é a resposta B de Bravo, ok? Vamos seguir então com a questão agora de número 60, tá certo? A questão de número 60 é uma questão interessante porque ela fala da Lei Maria da Penha combinada com o feminicídio. O que é o feminicídio? É quando o sujeito tira a vida de uma mulher, porque ele odeia mulheres. Então é dar cabo à vida de uma mulher porque eu odeio mulheres, tá certo? Em linhas gerais seria isso, tá certo? E a gente sempre fala em sala de aula, pode existir a combinação do feminicídio com a Lei Maria da Penha? Claro que sim, se nós tivermos a presença de um daqueles vínculos. E quais são os 3 vínculos da Lei Maria da Penha? Olha só: unidade doméstica, que é o chamado espaço caseiro, família e relação íntima de afeto. Se eu tiver a presença de um desses 3 vínculos e esse sujeito tirar a vida de uma mulher, nós teremos então a aplicação da Lei Maria da Penha combinada com homicídio qualificado do tipo feminicídio, tá certo? A questão é interessante, ela traz algumas alternativas aqui interessantes e vamos comentar aqui. Olha só, a alternativa A da 60 fala lá o seguinte: para a caracterização do crime de feminicídio no âmbito da família, exige-se que a comunidade formada por indivíduos seja unida por laços naturais ou por laços matrimoniais configurados pelo casamento entre pessoas com orientação sexual diferente. Tá tudo errado aqui, porque família não é unida só por sangue, família é unida também por afinidade e por vontade expressa. E nós falamos no aulão ontem que eu posso ter sim a aplicação da Lei Maria da Penha, inclusive para o transexual e para o transgênero. E eu posso ter também a aplicação da Lei Maria da Penha em uma relação homoafetiva entre mulheres, então não preciso ter sexos diferentes, tá certo? Alternativa B: a violência doméstica e familiar contra a mulher é configurada por qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause sofrimento, morte, lesão, física, sexual, excluído os abalos psicológicos ou dano moral. Presta atenção aqui, senhores, não está excluído o abalo psicológico, não, pelo amor de Deus. Nós temos 5 formas de sofrimento. Nós temos o sofrimento físico, nós temos o sofrimento psicológico, moral, sexual e patrimonial. Então nós temos o sofrimento psicológico sim, tá certo? Exemplo clássico, crime de ameaça. Então não está fora o sofrimento psicológico, como a questão colocou. Alternativa C: o crime de feminicídio, grave ofensa doméstica praticada contra a mulher, é caracterizado como aquele praticado por homem contra o qual a vítima mantém, com o qual a vítima mantém relação íntima, familiar, de necessária convivência atual e durável. Tá errado isso aqui. O que é o vínculo? Relação íntima de afeto é aquele vínculo na qual o sujeito convive ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então olha só, o vínculo não precisa ser atual. A resposta correta da questão aqui é a resposta D de delta. Olha só, a violência doméstica ou familiar contra a mulher que resulta em feminicídio pode ocorrer em qualquer relação de afeto
na qual o infrator conviva ou tenha convivido com a ofendida, não sendo necessária a coabitação entre o autor e vítima, tá certo? Olha só, a questão 60, alternativa correta, alternativa D de delta, bom? Temos a alternativa E, que o Alfama está mostrando aqui, a violência caracterizadora do feminicídio pode ser considerada como aquela que advém de relações domésticas, familiares ou de caráter profissional no ambiente do trabalho. Olha só, a lei não tratou de violência no ambiente do trabalho, até uma crítica que alguns autores fizeram à Lei Maria da Penha, mas está fora, tá certo? Então, a ECO está equivocada. Resposta correta da nossa questão, resposta D de delta. Fiquei muito feliz, estava comentando aqui com o professor Alfama, com a prova, tá? E principalmente com a questão número 64, uma questão fina. A questão número 64, ela fala do tráfico privilegiado. E nós falamos ontem do privilégio no tráfico, no nosso aulão. Deixamos claro para o aluno que viria o tráfico privilegiado. Claro que sim, tá? Matéria do momento, a gente fala isso todo dia em sala de aula. O que é o privilégio no tráfico? É uma causa especial de diminuição de pena para o traficante ocasional, de primeira viagem, primário de bons antecedentes, que não se dedique ao crime, nem integre a organização criminosa. E nós sempre falamos em sala de aula desse julgado, tá? E daí a nossa felicidade, porque nós falamos em sala de aula o seguinte: tem que tomar cuidado com a figura do camarada que ingressa no presídio com droga. Se eu tento ingressar no presídio com droga, eu sou traficante, porque o meu dolo não é de utilizar o entorpecente, e sim de fornecer o entorpecente aos presos. Então, dolo é de consumo alheio, eu tenho varejo, eu tenho mercancia. E nós falávamos em sala de aula o seguinte: se o camarada tentar ingressar no presídio com droga, e aí? Ele pode ser beneficiado pelo privilégio, com essa causa especial de diminuição de pena? Como é que pensa o STJ? E a resposta é sim, pode sim. Pode por quê, professor? Porque aquele que tenta ingressar no presídio com droga não está necessariamente integrando uma organização criminosa. Pode ser um sujeito que está levando droga para o seu irmão que está preso. Pode ser, como caiu aqui, ó, o caso aqui da dona Zica. Olha só o nome dela, dona Zica. A dona Zica tentou ingressar no presídio, senhores, levando entorpecente, pouco entorpecente, 400 gramas de maconha, para o seu esposo que estava preso. Dona Zica fará jus ao privilégio? E a resposta é sim. Dona Zica agiu sozinha e faz jus ao privilégio, porque a prova deixou claro aqui que ela é uma primária e de bons antecedentes, tá certo? Então, olha só. Ela tentou ingressar no presídio com pouca quantidade de droga para fornecer ao seu marido. Foi presa pela polícia. Vamos encarar as alternativas aqui? Olha só, alternativa A. Dona Zica praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nas dependências do presídio estadual, o que conduz ao aumento de sua pena em até 2/3. Até aqui está perfeito. Nós falamos ontem no aulão, se o tráfico ocorre nas adjacências de presídio, nós temos uma causa de aumento do 40. Agora olha só o que diz a A. Essa causa de aumento impede a aplicação de qualquer diminuição por delação ou primariedade. Está errada a A. Existe a causa de aumento, tá certo? Mas existe também o privilégio. Então olha só, a causa de aumento em razão das adjacências do presídio não impede a aplicação simultânea do privilégio. O que não pode existir é o juiz considerando os arredores do presídio e aumentando a pena e se valendo dos arredores do presídio para promover um menor redutor no privilégio. Tá? É isso que não pode acontecer. Mas existe a causa de aumento e existe o privilégio. Vamos procurar a alternativa correta. Alternativa B. Diante da situação fática e o que prescreve a lei, Dona Zica possui direito à diminuição de 1/6 a 2/3 em sua pena, por ser primária e de bons antecedentes, pois não há indicação de que ela pertença à organização criminosa ou se dedique à atividade criminosa. Essa é a resposta correta, B de bravo, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha nas demais aqui, porque pode haver alguma discussão. C. Dona Zica, conforme a conduta narrada no problema e pelo que dispõe a lei, não praticou crime de tráfico, e sim de associação para o tráfico. Não há associação, porque o conluio dela com o marido narrado pela prova não é permanente / estável, tá certo? Seguindo, D. Pelo fato de Dona Zica ser autora de crime de tráfico e não mera partícipe, não faz jus à redução de pena pela delação feita, não tem nada a ver isso aqui, tá certo? Olha só. Alguns alunos comentaram que caíram numa pegadinha aqui e marcaram a alternativa E de eco. Olha só E.
por ser primária e de bons antecedentes, tendo claramente sido induzida pelo marido à prática do crime e considerando que é dedicada às lides do lar, olha que expressão bonita, Alfama, lides do lar, Dona Zica terá direito à liberdade provisória, pois receberá apenas pena de multa. Senhores, a gente fala isso aqui em sala de aula. Ela foi presa por tráfico. O tráfico admite sim liberdade provisória, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. Pô, professor, mas a lei de drogas no seu artigo 44 veda a liberdade provisória. Cuidado, o 44 no tocante a vedação à liberdade provisória já foi declarada inconstitucional, tá certo? E no tocante também à proibição de penas alternativas. Então cabe liberdade provisória. E a gente explica em sala de aula que não adianta o delegado ficar bravo, ficar irritado com o judiciário quando o judiciário solta o traficante ocasional na audiência de custódia. Por quê? Porque ao final, se condenado o traficante ocasional de primeira viagem, aquele que preenche os requisitos do privilégio, em regra ele fará jus a uma substituição, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos. Então olha só, esse camarada normalmente faz jus a uma pena substitutiva, a uma pena alternativa. Então olha só, normalmente ele sai em liberdade provisória. Agora olha só, a questão está dizendo aqui o seguinte, ela fará jus à liberdade provisória, até aqui está correto, mas olha o final, pois receberá apenas pena de multa se condenada? Não receberá apenas pena de multa, haverá a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos e não necessariamente pena de multa. Essa é a nossa visão aqui da questão número 64, que no nosso entender, de acordo com jurisprudência do STJ, resposta C de Charlie é a resposta correta, ok? Tem mais uma lá, né, Alfama, que é a questão número 67, é isso? Vamos procurar a 67 aqui. Aqui, pô, sensacional a 67, sensacional, tá certo? Falamos ontem isso aqui, batemos nessa tecla, disse para ontem lá para os futuros agentes de polícia, muito cuidado com a historinha do crime permanente. Crime permanente não autoriza mais qualquer incursão policial. Não é porque eu tenho a droga, a arma na casa do sujeito, a munição, que eu posso entrar nessa casa hoje, de acordo com o Supremo, a qualquer hora do dia ou da noite. Tá certo? Então olha só, 67, nós dissemos ontem, não basta um juízo de mera intuição para que eu possa entrar na casa e a minha diligência ser constitucional, o meu juízo tem que ser de fundadas razões. Olha só, o delegado Alanor, 67, tá? Na companhia de Ulisses, investigador de polícia, forçou a entrada no domicílio de Aldebaran. Aqui, eu vou me valer aqui do professor aqui, Fabrício Dutra, que está conosco aqui, esse monstro aqui, tudo bom, tá certo? Está aqui também ralando. Fabrício, dá uma olhada aqui, ó. O delegado entrou na casa, pois haviam fundadas razões, não é havia fundadas razões. É havia, Cocito, mandou bem, é havia, o verbo haver. Grosseiro, não é? Grosseiro, erro do autor do texto, que no caso é a banca, né? Esse texto não é recortado de artigo ou de crônica e tal, é a própria banca que fez. Então a banca mandou mal, havia não tem sujeito, é singular. Pois é, tá aqui o monstro, tá certo? O monstro já está corrigindo até a banca, meu parceiro. Imagina as questões de prova, então. Então, olha só, o delegado Alanor, na companhia de Ulisses, investigador de polícia, forçou a entrada no domicílio de Aldebaran, pois havia, né, vamos corrigir, havia fundadas razões. Então o camarada já tinha que grifar lá na prova ontem, ó, fundadas razões, que indicavam que dentro da casa ocorria a traficância de drogas. A diligência ocorreu às 23 horas e resultou na apreensão de inúmeras substâncias, algumas naturais e outras sintéticas, bem como na prisão de Aldebaran. Com base na narrativa, vão marcar a correta. A correta de cara já é a primeira. A ausência de mandado judicial não gera qualquer responsabilidade ao delegado e ao investigador. Por quê? Porque havia, e não haviam, havia fundadas razões, havia probabilidade, indicação da ocorrência do crime permanente. A polícia entrou e acertou. Nesse caso, a diligência, a incursão policial é prova lícita, bem como a localização do entorpecente, tráfico na conta dele, 33 caput, tá certo? Bom, se eu pudesse, eu dava uma vaga aqui para a gente da Polícia Civil, para cada um dos senhores. Fico muito feliz de nós termos comentado algumas questões. Aulão é sempre loteria, tá certo? Mas aqueles que estiveram conosco conseguiram marcar algumas questões. Aqueles que estão conosco no preparatório presencial, então deitaram e rolaram. Tudo que foi dito
caiu em prova. Isso mostra a nossa seriedade na busca dos melhores julgados, tentando sistematizar tudo isso para o teu caderno, para que os senhores sejam felizes numa prova como essa. Uma prova, estamos brincando aqui com um erro aqui, mas uma prova muito bem colocada, que cobrou não só o texto da lei, mas o ensinamento jurisprudencial recente, tá certo? Vou passar a bola aqui para o monstro, aqui para o Alfama, e o Alfama vai encarar processo penal, as questões também que nós mencionamos ontem aqui com os senhores, tá certo? Sucesso, uma semana abençoada para todos os senhores aí. Fala galerinha, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Olha só, estou aqui ao lado dos meus amigos, professor Fernando Cossito, professor Fabrício Dutra, sempre um grande prazer estar com esses monstros aqui, e vamos comentar brevemente aqui algumas questões da prova que foram faladas ontem no aulão presencial, aulão de véspera aqui em Campo Grande. Antes de passar para as questões, um breve comentário aqui sobre a prova. A prova surpreendeu. A banca não é uma banca muito conhecida, uma banca local, mas as questões foram muito bem elaboradas. Até o momento, ainda não fiz uma análise detida de todas as questões, mas as questões que eu tive a oportunidade de ver estão todas muito bem elaboradas, sem possibilidade de recurso. Amanhã passo um panorama melhor, posto aqui o comentário de todas as questões de penal e processo penal no Facebook. Mas hoje vamos comentar somente algumas que foram tratadas ontem no aulão presencial, beleza? A primeira é a questão de número 80. Vou abrir aqui a questão 80, que cobrou a prisão em flagrante. Vamos lá. Questão de número 80. Quem tiver com a prova aí, acompanhe. Questão 80 diz o seguinte: quem pode ser preso em flagrante? Ontem no aulão trabalhei com vocês as 3 exceções, as 3 situações em que a lei diz que não se imporá prisão em flagrante. Beleza? São situações em que é possível a captura e a condução coercitiva à autoridade policial. Mas chegando à delegacia, o delegado não vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Tudo bem? O cidadão será colocado em liberdade sem a lavratura do APF e, por consequência, sem arbitramento de fiança, mesmo nos crimes cuja pena máxima não seja superior a 4 anos. São 3 situações em que a autoridade policial não lavra o auto de prisão em flagrante após a prisão captura. A primeira é as infrações de menor potencial ofensivo, quando depois da lavratura do termo circunstanciado, o agente assina o termo de compromisso de comparecimento. A segunda é o porte de droga para consumo pessoal, que também é uma infração de menor potencial ofensivo, mas nesse caso se diferencia das IMPO em relação à prisão em flagrante, porque mesmo que o agente não assine o termo de compromisso, não se imporá a ele a prisão em flagrante. E a terceira situação é no caso de acidentes de trânsito, ou seja, crimes culposos na direção de veículo automotor, quando o condutor do veículo prestar pronto e integral socorro à vítima. E a questão 80 cobrou justamente isso. Alternativa A. Então a pergunta é: quem pode ser preso em flagrante? Alternativa A cobra o agente que socorre a vítima em acidente de trânsito. Bem, o agente que socorre a vítima, presta pronto e integral socorro à vítima em acidente de trânsito, não pode ser preso em flagrante, no sentido da impossibilidade da lavratura do APF, beleza? B. Os membros do Congresso Nacional em caso de crime inafiançável. Veja, pessoal, os membros do Congresso, deputados federais, senadores da República, eles podem ser presos cautelarmente em uma única hipótese. Desde a expedição do diploma, apenas podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, beleza? Olha só, galera, quando é que um deputado, um senador pode ser preso cautelarmente? Apenas no flagrante de um crime inafiançável. Comento sempre em sala que foi a situação do senador, aliás, agora ex-senador Delcídio do Amaral. Ele foi preso em flagrante delito pelo crime de organização criminosa. Alfama, organização criminosa é crime inafiançável? Não é por si só inafiançável, mas presentes os requisitos e os pressupostos da prisão preventiva, se torna, em concreto, um crime inafiançável. Beleza? Então a nossa resposta aqui era a alternativa B. Membros do Congresso podem ser presos em flagrante em caso de crime inafiançável. C. O autor de crime de menor potencial, que após a lavratura do termo circunstanciado, assume o compromisso de comparecer ao juizado. Bem, pessoal, autor de crime
infração penal de menor potencial ofensivo que assina o termo de compromisso não pode ser preso em flagrante, no sentido de não ser possível a lavratura do APF. Cabe, sempre chama atenção para isso, a prisão captura, tudo bem? Mas não caberá a lavratura do APF. Alternativa D, o presidente da República nas infrações comuns. Galera, presidente da República não está sujeito a nenhuma espécie de prisão cautelar, beleza? Previsão expressa do artigo 84 da Constituição. Há uma imunidade prisional para o presidente da República. E a alternativa é, os diplomatas estrangeiros pela prática de crimes dolosos. Os diplomatas estrangeiros também não podem ser presos em nenhuma prisão cautelar. Também é uma imunidade prisional, presente nos tratados e convênios internacionais ratificados pelo Brasil, mais precisamente na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Beleza, galera? Então essa foi a questão comentada no aulão de ontem. O conteúdo de processo penal era bastante extenso, então acertamos aqui uma questão que nos traz bastante alegria. Agora, quem acompanha o nosso curso presencial acertou aqui todas as questões da prova, todas são trabalhadas nas nossas salas de aula. Então aqui algum exemplo para trabalhar com os senhores. Questão 68, cobrou aqui o tema ação penal. Vamos resolver juntos aqui a questão 68. Olha lá, no que tange a ação penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A, quando o ofendido não intenta a ação penal privada no prazo legal, poderá o Ministério Público promover a chamada ação penal pública subsidiária? Errado, pessoal. Na verdade, quando o MP não intenta a ação penal pública no prazo legal, caberá a ação privada subsidiária da pública. Se a vítima não intentar a ação privada no prazo legal, ocorre a decadência, perda do direito de ação pelo seu não exercício no prazo legal. Beleza? Alternativa B, nos crimes contra a honra de servidor público, mudando de página aqui, 68, vamos lá, nos crimes contra a honra de servidor público, um único legitimado à propositura da respectiva ação penal é o próprio ofendido. Errado, galera. Essa alternativa cobra a súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Sempre chama atenção em sala porque é uma súmula que despenca em prova de concurso. Nos crimes contra a honra de funcionários públicos, nós temos uma hipótese de legitimação concorrente, beleza? A legitimação ativa para a propositura da ação penal é concorrente entre o Ministério Público, através da representação do funcionário público, e do próprio funcionário público, através da propositura da queixa-crime. Então, a legitimação não é apenas do próprio ofendido, é concorrente entre o ofendido e o Ministério Público. Tranquilo? Alternativa C. A representação como condição de procedibilidade no crime de lesão corporal culposa de trânsito prescinde de rigores formais. Aqui a alternativa C está certa, é a nossa resposta. A representação no processo penal é regida pelo informalismo, beleza? E a lesão culposa é crime de ação pública condicionada à representação. Então, quando a questão diz que a representação prescinde é sinônimo de... Vou passar aqui para o meu professor de português, Fabrício Dutra. Fabrício, prescinde é sinônimo de? Dispensa. Dispensa, exatamente. Então, dispensa formalismos. Tudo bem? Então, está certa aqui a nossa alternativa C. Alternativa D. Segundo o Código de Processo Penal, a representação é irretratável após o juiz receber a denúncia oferecida pelo representante ministerial. Veja, pessoal, mais uma questão que também sempre cai em prova. O artigo 25 do Código de Processo Penal. O artigo 25 diz que a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia e não após o recebimento da denúncia. Sempre passo, inclusive, um macete para vocês, é o RIO. Não sei se vocês lembram do RIO. O que é o RIO? O RIO é o artigo 25 do CPP. A representação é irretratável após o oferecimento da denúncia. Beleza? Alternativa E. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública condicionada à representação.
Olha só, ação penal relativa à lesão corporal resultante de violência contra a mulher é pública condicionada à representação. A alternativa é, galera, está errada. Tem matéria aqui de legislação extravagante, matéria do nosso querido professor Fernando Cocito. Veja bem, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra, a natureza da ação penal dos crimes não é alterada. Então, a ameaça, que é de ação pública condicionada, permanece sendo de ação pública condicionada. O estupro, que é de ação pública condicionada, permanece sendo de ação pública condicionada. O dano simples, que é de ação pública privada, que é de ação privada, permanece sendo de ação penal privada. Agora, a lesão corporal leve e a lesão corporal culposa, veja bem, lesão leve e lesão culposa, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, deixam de ser de ação penal pública condicionada e passam a ser de ação penal pública incondicionada, tudo bem? Então, somente esses dois crimes têm a natureza da ação penal alterada quando praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. A lesão leve e a lesão culposa, no âmbito da Lei Maria da Penha, passam a ser crimes de ação pública incondicionada. Isso porque a lei que exige a representação para esses dois delitos é a Lei 9.099 de 95, que, por força do artigo 41 da Lei Maria da Penha, é inaplicável no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, quando a alternativa diz que a lesão corporal na violência doméstica contra a mulher é pública condicionada à representação, ela está errada. A lesão corporal, seja leve, a culposa, a grave, a gravíssima, seguida de morte, contra a mulher, no âmbito da violência doméstica e familiar, é de ação pública incondicionada. Beleza, galera, então, para não nos estendermos muito aqui nessa transmissão, a ideia é fazer mais uma transmissão breve, com aqui as questões que foram trabalhadas ontem no aulão. Amanhã me comprometo a postar o gabarito comentado de todas as questões de direito penal e de processo penal no meu Facebook, beleza? Então vou passar novamente aqui o celular para o professor Fernando Cocito, que vai encerrar a transmissão com vocês. Desde logo agradeço a presença. Nós temos agora 20 pessoas online. Olha só, surgiu aqui a possibilidade. O professor Fabrício Dutra vai comentar as questões de português, algumas questões de português com vocês. Beleza? Então, passando para o professor Fabrício Dutra. Galera, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Vai. Perfeito. A gente junta, né? Fala, pessoal, beleza? Tranquilo? Depois dessa aula completa aqui dos dois grandes monstros mestres, vamos falar a prova de língua portuguesa, uma prova cansativa, reclamação geral, a questão dos textos, né? Muito grandes, textos cansativos, interpretação de texto era um assunto que com certeza ia ser muito cobrado por tradição dos da banca mesmo, né? Só que eu vou comentar aqui as questões de gramática. Nós tivemos basicamente 8 das 15 trabalhando gramática. Muitas regras gramaticais vistas na aula de ontem, pronome relativo, conjunção, concordância, né? E algumas eu achei um pouquinho covarde, né? A banca fez uma prova muito bem elaborada, mas ela cobrou algumas palavras que ninguém usa. Ó, teve uma aqui que foi assim, lugar, tenente local, cobrando para botar locotenente. Umas palavras meio... perguntando o significado da palavra borrascoso. Isso mata, porque isso exige que o cara saiba essa palavra, ou tenha sorte de ter visto um dia, né? Porque o contexto não dá muito bem para perceber. Borrascoso é uma palavra que significa temperoso, com vontade, com ânimo, tipo Deodato anda no dia a dia. Aí a banca mandou trocar por ébrio. E aí, ébrio é uma palavra que o significado é tranquilo, né? Ao contrário de sóbrio. Mas borrascoso a gente não consegue pegar tão fácil assim, né? A gente não vê muito essa palavra. Então, comentando aqui a questão 3, que é a questão de gramática, aquela questão que a gente mostrou ontem, né? Claro, foram questões antigas da banca, então era óbvio que ela ia repetir. Questões com lacunas, para você preencher o A craseado, o A sem crase, o A com H, né? Na questão tá assim, ó. Pô, tá muito pequeno. O ingresso no domicílio pode ocorrer diante da ocorrência de uma das hipóteses na flagrância elencadas no artigo 302 do CPP. Aí ele bota a quem sustente. Nitidamente esse a quem sustente é o verbo haver, né? Que o Cocito percebeu aqui com olhos de águia que a banca cometeu um erro botando o verbo haver no plural. Esse verbo é o a. A banca deu como opção a letra A, o artigo, e o verbo, né? Então, a quem sustente é
existe quem sustente. Então, era para preencher com A com H, beleza? Aí consegue eliminar a letra A e letra E. Continuando a outra lacuna, ele fala assim, ó, pois a norma mitigadora deve ser interpretada. Quando você pergunta quem é que deve ser interpretada, é a norma mitigadora. Então esse A que está aí, ele está introduzindo o sujeito. E se você tem a noção de que o sujeito não pode ser preposicionado, o A é sem crase. Com isso, minha dúvida já morre. Aí a vantagem de uma questão de lacuna é você poder preencher rápido, né? Você não precisou ver as outras. Se você teve convicção da primeira lacuna e da segunda, letra B de bola, o A com H, depois o A sem crase, aí os outros ficam fáceis, né? Porque, ó, quanto às demais modalidades, quanto aos demais tipos, aí o A craseado. O outro A também é craseado, né? Não sendo adequada à hermenêutica, né? Então, o A com crase. Então, 3 gramática, letra B de bola. A próxima de gramática é a... Calma aí. Questão 5. Aí, o que... Assunto que eu falei para os senhores, né? Se você tiver em dúvida entre estudar conjugação verbal de todos os verbos português e o que, estuda o que. O que cai, toda a prova cai. Não foi diferente. Então temos aqui, ó, inicialmente cabe aduzir que. Esse que cabe aduzir isso, lembra? Isso, esse que é uma conjunção integrante. Não é um pronome relativo. Depois de um verbo, ele nunca vai ser pronome relativo. O pronome relativo, ele retoma substantivos anteriores. Então, o primeiro que é uma conjunção integrante. A gente botou até no quadro que o isso é uma sigla. Oração, subordinada, substantivo. Com isso, você elimina já um monte. Fica em dúvida entre B e E. E o outro que, na mesma frase, é um pronome relativo, né, galera? Ele é lá, como polícia judiciária, a qual é. A qual é. Então, esse que é um pronome relativo. Polícia judiciária, isso não rola. Então, letra E, conjunção integrante e pronome relativo, beleza? Questão 6. Essa questão 6 é da maldade. Botou aqui borrascoso. Poderia ser substituída pela palavra ébrio, né? Os caras ficam meio assim. Mas o gabarito não é esse, tá, gente? Não é o borrascoso, não. O gabarito é mais maldade ainda, mas é uma maldade gramatical. Essa borrascoso é, sei lá, é maldade mesmo, né? Esse gabarito da letra E é uma palavra que todo mundo pensa que é adversativa, que é o mais. Esse mais, porém, contudo, né? Mas tem um caso do mais que é aditivo. Olha a frase que eu vou te falar. Ele não só estuda, mas trabalha. Ele não só estuda, mas trabalha. Tem a noção do ele não só estuda, mas também trabalha. Então, quanto mais é acompanhado da palavra também, pode estar colada a ele ou não, ele é um mais aditivo, né? Se você falar assim, ó, ele está muito preocupado, mas também ficou sem dormir. Então nós temos um mais com valor de adição, cara. A gente olha o mais e pensa em adversidade. Por isso que eu falo, decora a conjunção, decora a conjunção. Quem decora a conjunção sabe, na tabela de conjunção que eu costumo passar no meu curso, tem a conjunção mais lá na aditivas, na parte aditivas. Só que o mais, para ser aditivo, ele tem que estar com a palavra também implícita, né? Repara que a letra A falou de um assunto muito trabalhado ontem, a oração subordinada adjetiva. Ela está entre vírgulas e a banca falou que é restritiva. Você sabe que isso é mentira, você sabe que a oração subordinada adjetiva entre vírgulas explica e não restringe, beleza? Então isso aí é o mais lá, hein? Perigoso, perigoso. 7, questão que quer que você reescreva um trecho com correção gramatical. É uma questão basicamente de vírgula, né? Se você sabe pontuação, você não errou. A letra A botou assim, os povos da floresta, vírgula, são. Não se usa vírgula isolada entre sujeito e verbo, tá? É uma relação inseparável. Sujeito e verbo não podem ser separados. Então, tchau, letra A. A letra B ele cometeu um erro de crase, porque ele botou a ilusão é aquela a qual atrai o mundo. Se você entende que o sujeito do atrai o mundo é o a qual, o pronome relativo ao sujeito, você não pode botar crase nele, né? Não pode ter acento grave de crase no sujeito. O sujeito não pode ser preposicionado. Eu falei ontem para os senhores que tem que saber função de pronome relativo. Cai toda hora. Se o cara sabe função de pronome relativo, ele sabe que é a ilusão que atrai o que e o a qual sendo sujeito. A letra C é o gabarito, tá? Vai, vírgula, no meio da selva, vírgula, surgir a paixão. Esse no meio da selva tá tá dentro da locução verbal, entre o verbo auxiliar e o verbo principal, mas ele tá corretamente isolado por vírgulas, porque ele é uma adjunta adverbial extenso. Então, beleza, letra C. Depois a dele botou a emoção, vírgula, vai surgir. A emoção, vírgula, vai surgir, não pode, vírgula, separando o sujeito e o verbo. E a letra E também não, uma nação, vírgula, está. Então, tranquila de pontuação, 7, letra C de casa. A próxima de gramática é 8. Deixa eu só subir aqui, pronto.
Essa é maldade pura, maldade pura. Ele botou a palavra, como é que é? Lugares tenentes, podendo ser empregado no lugar da palavra lugares tenentes por locotenentes. É verdade. Isso é uma verdade. Vamos ver se a banca vai considerar isso como gabarito, mas pesquisando o sentido da palavra locotenentes, você acha que é lugares tenentes? Sim. Tem aqui um A sem crase, ele mandando trocar por A com crase, é difícil, né? Porque se você tem um A sem crase no texto, é porque ele ou é sujeito ou é objeto direto. Botar crase nele geralmente torna a parada errada, a não ser que seja um caso de crase opcional devido à preposição. Na letra E, questão maldosa, a letra E, mas como eu falei, né? Essa maldade é boa, gramatical. Desfrutam as. Quando ele bota desfrutam as, ele pede para trocar por desfrutam das. Galera, desfrutam as, vamos imaginar, desfrutam as planícies e desfrutam das planícies são frases corretas, mas elas produzem completamente sentidos diferentes. Desfrutam as regalias aí seriam um objeto direto, né? E o das regalias, né? Ele bota como objeto indireto. Aí ele botou, deveria necessariamente ser corrigida. Não, né? Se a frase estivesse errada, beleza. Então a 8 tem essa... Vamos ver o que a banca vai dizer sobre esse locotenentes, tá? E sobre... Calma aí. Locotenentes é a grande polêmica da parada. A próxima de gramática é a 11. Calma aí. É 11. Isso. Discriminar é sinônimo de distinguir, certo, né? Discriminar que seria... não, viajei. Peraí. Discriminar, distinguir, é isso mesmo. Discriminar é tirar crime, né? Discriminar, distinguir. Houvessem deve ser corrigido para houvesse. Galera, cuidado, tá? Quando a banca bota assim, a palavra deve ser corrigida por outra, ela parte do pressuposto que a palavra está errada. Então você tem que voltar para o texto e ver se realmente está errada. O verbo haver, como o Cocito falou, naquela frase lá, no sentido de existir, tem que ficar no singular. Mas nesse texto aqui não está no sentido de existir. Olha o que ele falou. Em indivíduos que houvessem praticado. Não é o existir sem praticado. É o haver como um verbo auxiliar. Ele havia estudado, eles haviam estudado. Nesse caso, o haviam existe. Eles haviam acordado cedo. Não é o haver no sentido de existir. Então, pode esquecer. Bacana. Basicamente, gramática aqui é isso, né? As outras cobram a interpretação. Beleza. Calma aí, 11. Deixa eu só ver aqui a outra. Calma aí, rapaz. A outra é 14. A 14 é bacana. A 14 trata de pronome relativo junto com preposição, né? E olha o que ele fala. Pôde extrair dessa conversa a conclusão, pontinho, chegou. Aí ele dá as opções. Em que chegou, a que chegou, pela qual chegou. Lembra que eu falei ontem que o pronome relativo pode ter preposição? O verbo manda de volta a preposição para antes do pronome relativo. E quem chega a. Então é a conclusão a que o escrivão chegou. Não é em que o escrivão chegou, porque ninguém chega em. Você chega a algum lugar ou a alguma coisa. Então é a conclusão a que. E esse a que é sem crase. Ou você coloca o a que, ou você coloca o a qual com crase. Isso te deixa em dúvida entre B e D. Continuando. Chegou o escrivão policial para detectar ou por detectar. Ele chegou para detectar a presença de indícios de infração penal. Então, vendo as outras opções aí, gabarito, letra B de bola. A, que, para, de e a que. O outro aqui, se liga, a que ele sempre visou. O sujeito do visor é ele, e quem visa, visa a. Aí o a volta e fica a que ele sempre visou. Show de bola, questão interessantíssima. A 14, letra B. A próxima de gramática é a 15, só ver aqui. Essa aí é totalmente inesperada, beleza? Essa questão cobra a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal. É um assunto pesadíssimo. Dificilmente você vai, hoje em dia, encontrar uma questão puramente desse assunto em muitas bancas pelo Brasil. CESP dificilmente vem cobrando, né? A FGV gosta muito de cobrar. Essa questão é a cara da Getúlio Vargas, E olha o que ele tem, galera. Nas 5 opções, nós temos substantivos abstratos. Contestação é o ato de contestar. Extermínio é o ato de exterminar. Expulsão é o ato de expulsar. E separação é o ato de separar. E proibição é o ato de proibir. Esses 5 substantivos são abstratos com força de verbo. Então, os elementos preposicionados após esses pronomes, esses substantivos, podem ser
ou complementos nominais ou adjuntos adnominais. É a grande questão. Quando o substantivo é abstrato e o cara, depois dele, está com preposição de, você fica em dúvida entre complemento nominal e adjunto. Mas adjunto começa com A, certo? Adjunto começa com A. A de agente. E complemento nominal tem CN. CN está dentro da palavra paciente. Então a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal é o papel de agente, que tem o adjunto, e de paciente, que tem o complemento. Olha a letra A. Contestação de linguistas. Concorda que os linguistas estão contestando e não sendo contestados? Se eles contestam, eles são agentes. E o agente começa com a letra A de adjunto. Adjunto adnominal. Na B, extermínio dos índios. Os índios não estão exterminando, estão sendo exterminados. Paciente, complemento nominal. Expulsão dos jesuítas. Eles estão sendo expulsos. Separação de língua, a língua está sendo separada. Reparou o papel paciente de todos os outros, né? E proibição do ensino, o ensino não proíbe, o ensino é proibido. Então, a letra B, C, D e E, temos os caras que sofrem a ação, ou seja, os pacientes, complementos nominais. E na letra A, adjunto adnominal. Ele quer de vocês o único que tem função diferente dos outros, né? Então, o gabarito da 15 de contestação, os termínios ali, gabarito é a letra A. Incontestável, indiscutível, excelente questão, inclusive muito bacana. Isso aí merece uma aula de 3 horas sobre o assunto, que é um assunto bastante polêmico. Então, sobre gramática é isso. Eu vou olhar com calma depois as questões de interpretação de texto, praticamente metade da prova, né? Estamos juntos. Foi um prazer estar com os senhores aqui em Campo Grande. Contem com a nossa equipe sempre. A gente vai trabalhar muito ainda juntos. A gente vai fazer muitas transmissões, muitas dicas e muitos aulões. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Passando para o professor Fernando Cocito. Estamos juntos. Fiquem todos com Deus. Uma semana abençoada a cada um dos senhores aí. Agradeçam a Deus a semana que passou. Peçam a proteção divina para a semana que se aproxima. Tá certo? Até a próxima. Valeu.